canal, meu nome é Lúcia e a aula de hoje é sobre juros simples. Os juros simples são sempre calculados em relação ao capital inicial ou principal, período a período. Assim, o valor dos juros é constante em cada período de tempo. Bom, para a gente calcular os juros, a gente tem uma fórmula, que é a seguinte: juros que é igual a CIT, ou juros que é igual a CIT dividido por 100. Por que essa diferença? Calma, eu vou explicar cada um dos itens para você e o significado de cada uma dessas letras. Eu volto já, eu vou apagar o quadro e volto já. Na continuidade da nossa aula, eu trouxe a fórmula dos juros para a gente conhecer. Juros que é igual a CIT ou juros que é igual a CIT dividido por 100. Mas por que dessa diferença? Calma, que a gente vai saber o porquê. Mas antes vamos conhecer cada um dos elementos dessa fórmula. Bora lá? O J, que significa juros, o C, capital ou valor principal, o N, a taxa de juros, e o meu T ou N significa tempo. Por que T ou N? Tem notações que eu vou encontrar o tempo simbolizado pela letra T e tem outras que eu vou encontrar pela letra N. Está correto as duas. O meu M significa montante, e o montante é uma nova fórmula que a gente vai aprender sobre os juros simples. Ele é a soma do meu capital mais o meu juros. Ele é o valor final. Bom, observe o seguinte, uma observação importante. Na minha taxa de juros, ela é o valor percentual dividido por 100. Um valor percentual dividido por 100. Ou seja, o que seria esse valor percentual dividido por 100? Seria um valor X dividido por 100. Esse valor X pode ser qualquer valor. Por exemplo, 5%. Quando eu falo 5%, esse é um valor fracionário, ele está sendo dividido por 100. E eu vou obter, se eu dividir esse valor, 0,05. Aí, o que eu posso? Eu obtive esse valor de 0,5, eu posso substituir nessa primeira forma. É por isso que ela não leva a 100, porque eu dividi o meu izinho, eu dividi por 100 e substituí na forma. Mas caso eu não faça isso, caso eu não divida por 100, eu posso utilizar essa segunda fórmula, que eu vou simplesmente só substituir os valores e dividir todos os elementos por 100. Vai dar no mesmo, o resultado não vai estar diferente. A resolução é a mesma. Bom, a minha segunda observação é a seguinte: a minha taxa de tempo, a minha taxa de juros e o meu tempo vão estar sempre na mesma unidade de tempo. Por exemplo, se é o ano, se é o mês, se é o semestre, é o semestre, se é o bimestre, é o bimestre. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se o meu izinho e o meu T estiverem em unidades de tempo diferentes, por exemplo, eu preciso converter. Ou, por exemplo, um ao mês e outro ao ano. Eu preciso converter para mês. Ou seja, para eu poder substituir na fórmula. Caso contrário, o exercício está incorreto. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou apagar o quadro e vou trazer um exemplo sem utilizar a fórmula para vocês entenderem o que significa os juros estar sempre incidindo sobre o capital inicial. Bom, eu volto já, só vou apagar o quadro e volto já com um exemplo para vocês. Dando continuidade à nossa aula, eu vou criar um exercício aqui com vocês. Bom, o exercício é o seguinte: você deseja comprar um celular e esse celular custa R$1.000. Conversando com o vendedor, eu consigo pagar esse celular durante 2 meses e a uma taxa de 10% ao mês. Bom, vamos desenvolver esse exercício? Bom, esse R$1.000 vai ser o meu capital inicial. Os 10% vai ser a minha taxa de tempo. E durante 2 meses vai ser o meu tempo. Observe o seguinte, que o meu tempo e a minha taxa de juros estão na mesma unidade de tempo. Ou seja, não tem problema nenhum para desenvolver exercício. Bom, o exercício é o seguinte: eu copio os R$1.000 mais 10%. Esse 10 é um valor fracionário dividido por 100. Na matemática, quando eu falo 10% de R$1.000, isso é uma multiplicação. Observe o seguinte: deste R$1.000 eu devo R$1.000, então eu não posso mexer nesse R$1.000. 10% de R$1.000 é o seguinte: por que eu coloquei esse zero? Para a gente cortar, seria mais fácil para cortar. Um zero de baixo, corta esse com esse. Eu obtenho 10 que multiplicado por 10 dá R$100.
Esses R$100 seria o nosso juro do mês 1. Nosso primeiro juros. Tá, observe. E agora o que eu faço para o mês 2? A mesma coisa. Só que o seguinte, eu não tenho R$100 de juros do mês 1, mais R$1.000 que eu devo. Então eu tenho R$1.100. Mais 1.100, 10 sobre 100, 10%, multiplicado por 1.000. E aí, como que eu desenvolvo? Da mesma forma que eu desenvolvi em cima. 10% de R$1.000, corto o zero com o zero de baixo com o zero de cima, 10 multiplicado por 10, R$100. Mas aí você pergunta, por que R$100 do mês 1 e R$100 do mês 2? Observe, nós estamos tratando de juros simples. O juros simples, ele sempre incide sobre o valor inicial. E nesse caso, 10% de R$1.000, o R$1.000 é meu valor inicial, ou seja, não importa o número de parcelas que eu tenho. O meu valor, o meu juros vai sempre incidir sobre o capital inicial. Nesse caso, seriam os R$1.000 que eu devo. Os juros vai sempre correr sobre o capital inicial. E nesse caso aqui, qual que é o valor da dívida final? O meu montante. Montante é o capital mais os juros. É o meu capital, que é R$1.000, mais os dois juros do mês 1 e mês 2, que é R$200. Então, R$1.000 mais 200, eu obtive 1.200. Esse 1.200 é o valor final que eu devo pagar para o vendedor, porque eu comprei o celular de R$1.000 e vou pagar R$200 de juros pelo tempo que eu levo, porque eu parcelei. Bom, esse exercício foi mais para que vocês entendessem um pouquinho sobre os juros simples, porque os juros simples, ele incide sempre sobre o valor, sobre o capital inicial, ou seja, não importa o número de parcelas